Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E a dica de hoje é especial para professores. Eu vou tentar ajudar vocês aqui. Eu recebi várias perguntas aí sobre plano de aulas, como é que a gente faz para montar um plano de aula. É um assunto muito extenso, eu vou dar uma sintetizada, mostrar como é que eu faço isso, para ver se ajuda a clarear a ideia de vocês aí. Bora lá? Bora lá então para essa dica. Bom, na verdade assim, a primeira coisa que a gente precisa para montar um plano de aulas é ter a clareza de algumas coisas. Primeiro, para quem é a turma, que método que eu trabalho, né? O que tem no cronograma para essa turma. Então, por exemplo, quem trabalha com Royal, Vaganova, não sei se vai conseguir aplicar muito desse vídeo, porque vocês, método fechado, né? Royal, Vaganova, mesmo método cubano, tem ali um cronograma mais fechado, tem um direcionamento. Mas a maioria dos professores que trabalham com método livre, que pega um pouquinho de cada método, acaba ficando um pouco perdido no meio disso tudo. Como é que eu fiz para me organizar desde a época que eu tinha escola da Deleite e tal? Eu criei um cronograma da Deleite, tá? Então aqui tem todos os níveis, desde do babyzinho, vai até balé avançado, balé adulto iniciante, balé adulto avançado. Então eu criei aqui um plano onde tem todos os passos que tem que ter em cada turma, tá? Então, primeira coisa é você conversar lá na escola onde você trabalha, ou se for a sua escola, qual é o cronograma de balé que vai ser ensinado na escola. E aí esse cronograma, ele tem que ser dividido, né? Então a gente tem lá, vamos supor, eu tenho o cronograma base do balé, que é uma porrada, né, de passos, de posições, direcionamentos do corpo e tudo mais. Então a gente tem lá uma lista de tudo que uma pessoa, vamos dizer assim, independente se ela é criança ou adulta, ela deve aprender desde o primeiro dia dela de aula de balé, desde o primeiro dia, até a gente considerar que ela aprendeu tudo que aquela escola poderia oferecer para ela. Então até o que as pessoas chamam de formatura. Formatura. Sim? Então, a gente precisa ter um documento e não adianta achar que é um documento mental. Sim? Porque você dificilmente vai conseguir dar todas as aulas, né? Se a escola for sua, você dificilmente vai conseguir dar todas as aulas. E se você conseguir, você vai misturar uma turma com a outra. Então, isso aqui precisa ser realmente documentado. Você precisa sentar o bumbum e colocar tudo isso num papel. O que vai estar aqui? Vai estar tudo que você vai ensinar, desde da borboletinha para o baby até o fouetê para a bailarina avançada. Vai estar tudo, de preferência, numa ordem, né? Ideal ali, que a gente obedeça à evolução de cada um e tudo mais. Esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo para a gente poder montar um cronograma de aula é a gente ter muito estruturado qual é o conteúdo, eu vou chamar aqui de uma maneira geral, qual é o conteúdo de balé que vai ter nessa escola. Sim? E aí você vai ver quanto à metodologia. Bom, aí o nosso segundo passo é definir qual é a turma. Então, por exemplo, eu vou ter lá turma de baby, certo? O que acontece? Baby, na minha escola, eu considerava lá, então de 3 a 7 anos, eu considerava baby, certo? E aí o baby, ele tem um ensino um pouco diferente, é uma introdução ao balé, né? Então tem algumas diferenças, qualquer dia a gente pode falar disso. Depois vinha o ensino do balé infantil, que era ali a partir de 8 anos. De 8, 9, 10, 11, 12, 13. Até 13 anos. Isso aqui, galera, é baseado na minha metodologia, tá? O que eu aplicava lá na Deleite, ok? É para vocês entenderem como é que eu fazia, para vocês verem se serve para vocês, se dá uma clareada aí, ok? Depois vinha o juvenil, depois vinha o adulto. Aí aqui tinha algumas variações. Juvenil eu considerava ali a partir de 14 anos, tá? E poderia ir até sem fim.
E o adulto eu também considerava ali a partir de 16 anos ou 14 anos. Qual a diferença? Se uma menina de 14 anos viesse na minha escola procurar balé e ela nunca tinha pisado numa sala de aula, eu colocava ela numa turma de balé adulto primeiro, para ela aprender a base do balé junto com as meninas do balé adulto, para depois ela vir para o juvenil. Por quê? As meninas de 14 anos aqui desse juvenil, elas já sabiam um pouco, normalmente elas já vinham dessa turma aqui. Então, quando eu introduzia uma menina de 14 anos na mesma turma, elas acabavam ficando meio sem chão ali por ter a mesma faixa etária e acabar não sabendo o que as outras meninas sabiam. Então, a gente acabou fazendo dessa maneira. E aí, sim, adulto, a partir de 16 anos, seguia aqui direto, raramente eu migrava para turmas aqui em cima. Mas um dia a gente pode falar sobre isso, ok? Aqui é só para você ter uma ideia. Então, a partir do momento que eu defini qual é a turma que eu vou dar aula, então aqui, por exemplo, de 8 a 13 anos, né, é uma faixa etária muito grande. Então, eu dividia isso aqui em três níveis. Eu colocava lá o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então, era 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Nível 3. Sim? Então, vamos supor que eu pegasse lá as crianças, essa turma aqui. Vamos supor que eu vou dar aula para turma infantil nível 3. Sim, que eram crianças de 12 e 13 anos. Aí, eu vinha aqui nesse conteúdo e buscava daqui, eu já tinha feito toda a separação, buscava daqui o que é que teria nessa turma. E aí eu montava o conteúdo do ano. Conteúdo anual da turma. Infantil 3. Então, eu montava o conteúdo que eu teria que dar para elas durante todo o ano, certo? Até aqui é meio que uma função da escola ou do grupo de professores de balé. Sim, não tem como você dar aula só para essa turma e você querer definir isso, porque é um trabalho em conjunto. A criança que vem do infantil para essa turma do juvenil, ela já tem que vir sabendo alguns passos, eu preciso, como professora, saber o que foi trabalhado com ela lá, para que eu possa fazer a minha divisão. Tá? Então, cheguei numa escola para dar aula, ela vai me dar esse cronograma. Olha, o cronograma da escola é esse, a turma que você vai dar é essa, o conteúdo anual que ela tem que aprender é esse aqui. E lá vai ter os passos X, Y, Z. Ponto. Aí, eu vou montar o meu plano de aulas. Aí, a gente entra no plano de aulas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dentro desse conteúdo e eu vou separar. O ano tem 12 meses, porém a gente tem férias em janeiro, a gente tem férias em julho e a gente tem férias em dezembro, né? Se a gente pegar ali. Então, eu dividia, então ali já me sobram 9 meses. Eu dividia todo o conteúdo, dividir todo o conteúdo anual por 9 meses. Aí tem um detalhe, os ensaios. Aí tinham os ensaios para atrapalhar tudo, certo? Então o que eu fazia? Eu dividia, na verdade, todo o conteúdo em 8 meses, porque mesmo com o ensaio eu ainda dava aula. Então, eu dividindo em 8 meses, eu garantia um mês ali de folga. Então, eu garantia algumas aulas que pudessem escapar para que eu conseguisse realmente cumprir o cronograma das aulas. E aí, como é que eu fazia essa minha organização, vamos dizer assim, meio que diária, né? Vamos dizer assim. Eu montava mesmo uma tabela no começo, quando eu comecei a dar aula, eu fazia isso, tá? Depois, eu não fazia mais. Depois eu tinha lá hoje eu tenho um papel que tem lá o que é que eu tenho que dar para elas durante o ano e eu faço a minha divisão ali a cada aula, tá? Mas eu vou ensinar da base. Montava lá uma tabela, então tinha lá, sei lá, a tabela do mês de fevereiro, por exemplo.
Agora eu começo a escrever de ponta cabeça. Fevereiro. Por exemplo, a tabela do mês de fevereiro. Aí eu colocava lá os dias que teria aula. Então, por exemplo, a gente tinha de segunda e quarta. Então eu colocava dia 1, dia 2 não, dia 3 e assim por diante. Aqui eu colocava os dias, certo? E aí aqui eu colocava o que é que eu ia trabalhar nesses dias. Então eu pegava o passo X, vamos supor que esse aqui é o X, vou trabalhar o passo X no primeiro dia de fevereiro. Na segunda aula ali, eu vou repetir o mesmo passo X. Na outra aula, eu vou trabalhar o passo Y. Aí eu tinha que trabalhar o X, que eu já tinha trabalhado, mais o Y. Na outra, repetia X mais Y. E assim eu ia indo, introduzindo semanalmente um passo novo. E aí, algumas pessoas podem pensar assim, mas você mudava os passos mesmo que elas não tivessem aprendido? Sim, mudava, tá? Eu continuava dando os passos que eu já tinha dado, mas eu mudava para a criança, né, principalmente aqui nessa idade, 12, 13 anos, para ela não desmotivar. Então, vamos supor que o passo X seja, sei lá, 12, 13 anos, seja ela aprender, deixa eu ver, diagonal. Começar a introdução diagonal de giros. Então, por exemplo, diagonal de giros, ela ia aprender lá o chané. Certo? Então, vamos supor que essa era a minha meta. Então, eu começava aqui com ela um trabalho para aprender chané. E aí eu ia trabalhar o chané da base do chané. Então, primeiro aquele elevezinho, meio giro, enfim. Se você ainda não sabe muito bem do que eu tô falando, tem vídeos aqui, acho que sobre chané, eu vou deixar aqui para você, mas tem alguma coisa aqui no canal sobre chané, vou deixar para você dar uma olhada. Mas eu ensinava a base do chané. E aí, essa base que eu ensinava, eu ia repetindo e piorando, sim, dificultando conforme ia passando o tempo. Ao mesmo tempo, eu já ia ensinando alguma outra coisa. Por quê? Toda vez que eu dou um passo novo para o aluno ele tem uma tendência a prestar muita atenção quando o passo é novo. Então, eu conseguia manter o foco delas. Conforme eu dava o outro passo novo, elas se mantinham atentas na aula. E aí eu começava a cobrar que esse passo que elas já sabiam não estava tão perfeito assim. Aí elas se viam ali motivadas, mas tendo que cumprir o passo anterior que não estava tão perfeito. Então acabava sendo um jogo mental mesmo, né, com a aluna, para que elas se mantivessem motivadas, mas ao mesmo tempo aprimorando aquilo que já tinha sido ensinado, certo? E aí eu repetia isso durante lá, programava os 8 meses. Às vezes não dava, não conseguia ensinar, às vezes não dava, não conseguia ensinar, eu pulava esse dia e jogava o cronograma para frente, tá? Nada é fixo e permanente, né? Tudo tem que ser mutável, porque muitas coisas podem acontecer. Uma dúvida que eu acho que pode surgir, e quando não tá a turma toda, você ensina para algumas e algumas perdem. Perdeu a explicação, vai ter que correr atrás da amiguinha, principalmente nessa idade aqui. Elas já tinham essa noção de que, olha, faltou, vai perder algum passo novo, alguma coisa você vai ficar sem. Então, quando elas voltavam para a aula, elas já voltavam perguntando entre elas qual tinha sido o passo novo, como que é. Na hora que elas chegavam na sala de aula, elas já estavam mais ou menos sabendo do que se tratava. E aí ficava mais fácil eu reensinar, sim, do que eu chegar e falar, você faltou, vem cá que eu vou te ensinar aqui, né? Não era assim que funcionava, ao menos não comigo, tá? Por isso que eu falo que eu sou brava, vocês não acreditam, né? Mas eu sou brava. Mas pelo menos funcionava, tá? E dessa maneira a gente consegue distribuir todo o conteúdo programático ali do ano, né? O que foi programado. E não sobrecarregar e não ficar maluca quando chegar o período de avaliação técnica. Não sei se na sua escola tem ou não avaliação técnica, mas na minha escola, mesmo sendo método livre, né, um método próprio que eu fui ali desenvolvendo, eu criei uma avaliação e elas passavam por avaliação desde as meninas do balé até as meninas do jazz.
Tá? Então a gente pode ir conversando sobre isso. Eu espero que tenha dado uma clareada para você como é que eu me organizava para fazer isso. É um assunto bem extenso. Se você gostou da ideia, coloca aqui para mim nos comentários que eu tento falar um pouquinho mais sobre isso em algum momento e a gente vai conversando um pouco mais para que eu possa tentar ajudar vocês. E aí uma coisa que é muito importante, que eu acho que o grande pecado de alguns professores não está nem nessa distribuição. Tá nisso aqui, em ensinar o X. Muitas vezes a gente vai lá e fala, eu vou ensinar Chanê para o meu aluno. E aí eu vou lá e faço Chanê para o meu aluno e falo, então, é assim, vamos lá, agora vai, pega essa linha reta aí, ó, e vai batendo cabeça e vai embora. Na verdade, antes da gente ensinar o Chanê, que é um passo tão composto, sim, aqui a gente está falando mesmo de passos compostos, né? Eu preciso ensinar tudo o que tem num Chanê. Então, o que tem num Chanê? Tem um élevé, né? Primeiro, tem uma primeira posição que tem um andeor, né? Se eu fizer Chanê com a perninha fechadinha, não vai dar muito certo, tá? Então, tô lá, pelo menos para essa idade. Tem a primeira posição que tem um andeor. Meu aluno precisa saber o que é andeor, ele precisa desenvolver a consciência para andeor. Depois tem um élevé, ele precisa saber o que é um élevé, ter força para fazer esse élevé. Então, eu preciso estar trabalhando trabalhando isso com ele na barra, em aula. Não adianta do nada eu resolver dar giro para o meu aluno. Preciso ensinar o que é marca-cabeça, preciso ensinar o que é balance, o que é eixo. Sim? Então tem várias coisas que a gente precisa ensinar antes de chegar no Chanê, para poder ensinar o Chanê. E esse é o maior pecado de muitos professores. Simplesmente vou lá e hoje eu vou dar pirueta. Vou lá e começo a dar pirueta, mas não parou para pensar que para você dar pirueta, você vai ter que na sua aula, nessa aula que você vai dar pirueta, trabalhar muito bem os pliés, encaixe de quadril, porque senão na hora que ele for para o centro, no desespero de fazer uma pirueta, vai se perder inteiro. Sim? Então toma cuidado com isso. Às vezes a gente fica preocupado com o macro e o problema, ou melhor, a solução do negócio está no micro, tá naquele pedacinho ali que a gente está passando batido. Porque é chato mesmo, né? A gente quer ver já o aluno fazendo, mas tem um processo ali para passar e que é importante para o aluno e vai facilitar muito a nossa vida lá na frente. Sim? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. Foi mais teórico, mas enfim, um conteúdo diferente aí pra você. A gente tá com dicas aqui no YouTube todos os dias, então se inscreva no canal se você ainda não for inscrita. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, WhatsApp, lista VIP, a gente tá em vários lugares. E a gente se vê na próxima dica. Até mais!